Seguidores religiosos, essa postagem não é apropriada a vocês ou quaisquer outras pessoas que desejem manter e preservar vossas crenças. Mas, por favor, lembre-se, meu Facebook, meu canal e blogs são de desconstrução de crenças e não desejo machucar vocês. Por isso aviso antes para que não prossigam com o vídeo. Obrigada pela compreensão. Jetzt. Eles podem ler nossos pensamentos? Podem saber o que a gente está pensando? Computadores, celulares, tecnologia usadas como justificativas para a magia do sistema acontecer e ser aceita sem levantar desconfianças das pessoas, para além do que eles nos mostram, para que não vejamos o que está por trás no invisível ar e espaço que vemos e temos. Bem-vindos ao meu canal. Jetzt die Wahrheit. 1º de junho de 2023. Tema: você pensar ou conversar e aparecer no seu celular. E eu pensar, não comentar e aparecer e ser mostrado para mim. Prestem atenção ao vídeo. Eles não podem mesmo saber o que a gente está pensando? Eles podem mesmo saber o que a gente está pensando? Sim. Podem ou não podem? Ou há uma maneira de saber e não interferir a um certo ponto? Exemplo: eles podem sim, porém não podem interferir o tempo todo, mexendo nos nossos pensamentos. Tem um limite para fazer isso. Tem os momentos, a hora e os motivos para eles fazerem isso, mas eles podem. Então, eles não poderiam estar mexendo nos pensamentos todos da gente o tempo todo. E por conta disso, nos cutucam para nos obrigar a nos movimentar conforme o grande maledito diretor quiser. Quantas vezes eles já deixaram pistas e dicas em filmes de que alguma força maléfica ou superior podia e pode ler pensamentos? Dicas e pistas deixadas em historinhas, provas e crenças que ajudam a camuflar a verdadeira maneira de como tudo acontece. Vou dar um exemplo. Eles não podem deixar a gente saber como eles nos direcionam por trás do invisível ar e espaço que vemos, certo? Imagina que essa tela de ar e espaço que nós vemos todas as coisas dentro e nós também estamos, seja como cortinas, que não nos permite visualizar, enxergar além delas. E como essa cortina é o nosso invisível, que a gente pensa que nada tem além do que está nos cenários que pisamos, imagina o quanto eles podem se movimentar, circular, trazer coisas, colocar coisas fora, fazer o que eles quiserem, sem a gente perceber. Dessa maneira, ninguém vê nada, mas às vezes se sente algumas coisas estranhas, mas não dá para ver realmente com exatidão e muito menos ao vivo e a cores, certo? Apenas fica-se aquela sensação. Parece que sentiu alguma coisa, viu alguma coisa, ouviu alguma coisa. E daí então, eles criam nomes e coisas para justificar o que fosse acontecendo a partir daí, desse nosso sentir, a partir do que íamos ou vamos sentindo, percebendo. Ele nos dá algumas coisas que podem nos levar a pensar que é algo físico, algo material, que acontece nos cenários que pisamos. E outras podemos pensar que acontecem por causa da natureza. E ainda mais outras que ele nos levou a pensar e aceitar que
são do mundo do invisível, mundo dos mortos, dos espíritos, dos deuses, dos demônios, dos ETs, do secreto, do oculto, do misterioso, do mundo das criaturas de outro mundo dentro do nosso mundo próprio mundo, etc. E também mais uma outra coisa que é muito importante para nós, os tais humanos modernos. O que é? A tecnologia. E em um dos planos do futuro que vai acontecer se aceitarmos, e então aí, nesse futuro, poderá ser diferente. Poderá haver algo além da tecnologia que nos mostram hoje em dia e será bem mais adiante do que entendemos como tecnologia. Tecnologia, o que conhecemos hoje em dia, essa tecnologia vai ser transpassada, ultrapassada por essa nova coisa. E vai ser ultrapassado falar de tecnologia quando eles já mostrarem essa outra coisa que estou a me referir. Me permitam parar aqui um pouco para eu explicar por que eu disse em um dos futuros ou planos do futuro. Em um dos planos do futuro, pois o futuro tem várias versões a ser vividas e depende de nós percebermos o que é dado no tal presente e recusarmos o controle do passado para termos um futuro que não nos mantenha na mesma prisão. Vocês devem lembrar de vídeos que eu já disse que nós somos controlados por livros e coisas e historinhas do passado. Mas suponhamos que um desses futuros que pode acontecer e que só acontece porque aceitamos. E se não aceitarmos, se todos se unirem livres de qualquer prisão do nosso mundo, daí esse futuro poderá ser diferente. Mas vocês já me ouviram muitas vezes explicar por que até agora não temos uma versão de um futuro onde estamos livres e vivemos num mundo mais humano. Pois continuamos aceitando sermos dirigidos pelo grande diretor, por eles em geral, por suas historinhas, seus personagens, situações, acontecimentos, provas e suas verdades, que tudo não passa de mentiras, ensinadas conscientemente pelo povo dele e ensinadas por nós, às cegas. Para nós, as mentiras que ensinamos do mundo sistema são como se fossem reais, como verdadeiras, como nossa realidade. E as divisões que ele nos colocou e a maioria de nossas pessoas aceitou e aceita, não nos permite essa união necessária, urgente. Pronto, final da explicação acima. Bom, e como eles usam tudo que já criaram para camuflar verdades ou algo próximo da verdade para nós, que nos beneficie, vamos nos perguntar: o que eles poderiam dizer num desses prováveis futuros, explicando o motivo e o porquê isso teria acontecido ou por que acontecia? Eu me refiro ao fato de eu pensar, não falar com ninguém e a coisa aparecer para mim. Então, em um desses futuros que venha a acontecer, poderão eles nos dizer que no passado podiam ler nossos pensamentos, ou dirão, talvez, ou afirmarão que conseguiram através de câmeras ou aparelhos de leitura da mente em nanorobôs que eles lançaram no ar. E sendo tão minúsculos, nós os respiramos, ou eles entravam em nossa pele, olhos, cabelos e muito mais que já nos amedrontaram em vídeos, filmes, séries, livros, etc. Ou eles dirão que os nanorobôs entraram pelos alimentos,
ou que usaram outros meios que deram a eles acesso a estarem dentro de nossos corpos e se mantiveram correndo pelo nosso sangue ou se alojando nos nossos órgãos. Vocês entendem? Eles têm que criar alguma coisa no mundo material nosso que justifiquem a magia deles, quando eles insertam alguma coisa, quando eles precisam inserir alguma coisa, alguma pessoa, algum fato, enfim, tudo que for necessário para que aconteçam as histórias e todos os ocorridos e fatos para nós. Então, eu já conversei com vocês em comentários, vídeos e postagens sobre a gente conversar com alguém sobre um produto ou algum assunto e, de repente, aparece no nosso celular a sugestão, a informação ou o produto. Às vezes aparece no nosso Facebook ou o YouTube nos envia um vídeo que está nos ensinando ou mostrando o assunto. Vocês bem sabem, todos nós passamos por isso, não é mais novidade. E eles nos deram algumas justificativas para que isso acontecesse e aconteça assim, ok? Mas e quando a gente não escreveu no computador, não comentou por escrito e nem por áudio no celular, não conversou com ninguém no presencial sobre o assunto e de repente eles fazem a mesma coisa? Te mandam, sugerem, recomendam vídeos mostrando exatamente o que você estava pensando. É normal isso? Como se explica isso? Não, por enquanto não é normal, porque nós não sabemos como eles fazem isso. Mas um dia vai ser bem normal. Mas antes que eles nos façam aceitar o normal deles, porque eles podem criar muitos normais e anormais, eles podem tudo. Temos que já ir matutando, agora matutar sobre o que pode ser e deixar nossas mentes se prepararem para ir além do que eles, sua gente, suas tecnologias e suas historinhas nos façam entender e aceitar tudo como eles quiserem, como ele, o grande diretor, quiser. Estender as nossas mentes, deixar elas expandirem sem fim. Comigo já aconteceu várias vezes, mas foi em 2021, quando na época eu ainda conversava com o Marmota do canal Marmota contra o Sistema e pelos meus grupos que ele participou. Eu comentei com ele sobre essa coisa deles mandarem aquilo que pensamos. E falamos das justificativas que eles lançaram para aqueles que começassem a se questionar sobre os motivos. Passado um tempo, ele comentou comigo sobre algo estranho que aconteceu a ele, sobre ele ter percebido que as coisas que ele ia escrever antes dele escrever foram sendo escritas, sem ele tocar direito no teclado, exatamente como acontecia comigo. E foi muito interessante, porque essa coisa eu já falava antes, mas ele não se tocava, até o momento que aconteceu com ele. Nós rimos da situação, pois muitas coisas que iam acontecendo comigo e com ele não podíamos levar para o grupo, pois se outros que ainda não estavam e não estão a passar o mesmo, não iriam compreender e ficariam confusos. E aconteceu com ele, com o Marmota, também mais uma coisa estranha que acontecia muito comigo, cujo assunto e conversa coloquei num bate-papo quando eu tinha o grupo de base de jovens e adolescentes também. E quando eu puder, o liberarei. E quando o Marmota me contou o que se passou com ele, eu fiquei feliz de saber que ele pôde perceber o mesmo e eu podia, junto com ele, pensar sobre os detalhes do ocorrido e ver se entendíamos qual era a deixa, sabe, qual é a pista do nosso gerador de jogos maleditos. E quando o Marmota pensou e ele mostrou, eu ainda não tinha comentado com ele. Eu tinha comentado já num grupo de jovens adolescentes que ele não estava participando. E por isso eu posso garantir que ele também estava passando pela mesma coisa e não influenciado ou sugestionado por mim.
E agora eu pergunto a vocês, que tal isso também? Sobre pensarmos e não escrevermos o que pensamos, e nem comentarmos ou falarmos a outras pessoas. E mesmo assim, acontece o mesmo de você pensar em um produto ou conversar com alguém e eles mandarem através do celular ou computador. Daí você fala com uma amiga no WhatsApp sobre comprar um certo produto ou certo assunto e aparece propagandas. Ou o YouTube te recomenda vídeos, etc. Daí você pensa, você não falou nada a ninguém e a coisa é mostrada, oferecida, sugestionada, recomendada para você? Como pode isso? Ou vamos mais fundo, gente. O que você pensou e não comentou com ninguém aparecer na porta da sua casa? No meu caso, foram jornais de supermercado com oferta da coisa que eu havia pensado, eu não havia comentado com ninguém, eu não havia escrito, eu não havia olhado no computador, eu não havia procurado em revista nada, somente pensado. E a coisa apareceu. Que acham? Vocês não veem aí eles jogando com aqueles que já conseguem perceber suas pistas e dicas? É como Maria e João marcando caminho na floresta com migalhas. Ele vai marcando os nossos caminhos com as migalhas dele, porque ele não dá a verdade, ele não dá nada conclusivo, ele não dá saída, ele não dá respostas completas, ele vai deixando pegadas, migalhas de dicas e pistas. Vai depender de você se consegue deixar sua mente se expandir, crescer e sair dos grilhões, dos falsos que estão por aí passando informações ou roubando tudo da Yetis e você acreditando neles. Sua mente livre, você vai começar a pegar aqui e ali, vai juntando esses pedaços, mas depois fica muito prático. A mente faz isso assim num piscar de olhos. Vocês não precisam se preocupar se vai dar trabalho. Apenas começa que o resto a mente de vocês farão sozinhas. No passado, às vezes as pessoas pensavam em alguém e a pessoa aparecia. Vocês se encontravam nas ruas, ou ela telefonava, ou escrevia. Não era assim? Às vezes, pensava-se em uma coisa, saía-se às ruas e encontrava a coisa em oferta. Ou se estava com problema, um livro de autoajuda, bem ali na loja, lhe chamava a atenção. Às vezes, uma amiga te oferecia o livro, às vezes ganhava de presente de aniversário. Era dessa maneira, não é? Às vezes, ouvia-se alguma coisa num rádio, ou aparecia alguém comentando sobre algo que te ajudava e batia exatamente com aquilo que você havia pensado. E quando isso acontecia, o que as pessoas pensavam? Se fosse contigo, o que você teria pensado? Nossa, eu estava pensando nisso e recebi a resposta. Qual era a justificativa que o sistema nos deixava ter para responder e dar sentidos a essas coincidências? Vamos fazer uma lista pequena agora, mas a lista é grande. Algo espiritual, intuição forte, ajuda dos anjos, ajuda ao contato dos ETs, aliens, seres de outro mundo, dos guias, protetores, mentores, etc. De Deus, etc. Não era assim? Pois é, meus amigos e amigas enganadas e aprisionados neste mundo de mentiras e jogadas. Ele vai deixando pistas e dicas aos pouquinhos pelos nossos caminhos, por nossas buscas, etc. Como as migalhas que marcavam o chão de Maria e João. O fato de eu ter pensado e não falado a ninguém, e ainda assim ele me mandar vídeos ou mostrar o que eu estava pensando na minha frente, é bastante interessante, não acham? Não acham isso uma boa pista do sistema para todos nós? Aqueles nossos que possuem crenças podem ser levados a pensar que são espíritos, demônios, etc. E há outros com outras crenças diferentes, mas essas suas crenças também os levarão ao mesmo resultado de pensar que é algo do além, do inferno, do capeta, dos aliens, dos reptilianos e a lista é enorme. Continuem a pensar.
E há os que têm crenças científicas, e vocês bem sabem o que eles pensarão. E vocês podem pensar no restante de personagens, criaturas, forças, energias, poderes e seres invisíveis ou não invisíveis que o sistema já criou para manter o que ele realmente faz, bem ocultado e camuflado. Mas ocultado ou camuflado até quando ele quiser lançar pistas, dicas e chances para os que estão começando a perceber o seu jogo, o seu mundo, filme ou chame de vida, esse mundo que nos inseriram. E agora eu vou contar a vocês o que me aconteceu anos atrás e vão entender melhor o meu questionamento acima que fiz a vocês. Eu estava no bondinho vindo da cidade para o meu bairro. E olhei para minha mão sem nenhum motivo, apenas olhei. E percebi que uma linha da mão estava diferente e fiquei lembrando que anos atrás, bem mais atrás, uma outra linha havia se modificado e depois voltou ao normal. Bom, muitos de vocês já devem ter lido muito sobre linhas das mãos e tudo isso que o sistema criou para nos encher de historinhas e assuntos a nos perder dentro dele, buscando sempre mais e mais e mais. E eu disse a mim mesma, com certeza, se eu ler sobre isso, eles estarão explicando por que acontece, etc e tal. Bem do jeitinho de fisgar as mentes que buscam ser convencidas das verdades do sistema em que estamos. Cheguei em casa, troquei de roupa, sabe, todo aquele ritual de chegar de volta a casa e a seguir, logo depois sair com o Wally e de novo voltando a casa. Bom, aí começa a ficar interessante. Eu abri o computador e quando eu quis ver o YouTube, adivinha o que ele me mandou? Sim, leituras das mãos, explicações do porquê as linhas das mãos mudam, etc. Exatamente assim. Uma dica, uma pista, um deboche dele completo para conosco, mostrando, assim, desenhando embaixo dos nossos narizes o que é este mundo, como que as coisas aqui acontecem de verdade e a nossa gente não pega porque está aí procurando o mundo do sistema, defendendo ele, aceitando ele, nossa, sustentando, promovendo, alimentando, sendo os pilares desse sistema maledito. Pois é, o nosso cruento, desumano sistema nos deixa pista de como as coisas da parte mágica e mudança em nossos corpos são feitas e também como funciona a conexão nossa com a parte mágica da tecnologia. Mas, pensando no meu pensamento sobre as linhas das mãos enquanto eu estava dentro do bondinho, porque eu olhei para as minhas mãos e percebi a mudança na palma da minha mão naquele dia. Algo me levou a pensar? Meus pensamentos sobre a linha da minha mão foram implantados? Ou eles conseguiram assistir meus pensamentos e providenciaram a dica para mim de que eles podem fazer isso enviando vídeos recomendados com o assunto, com o tema Linhas das Mãos. Vocês entenderam? Então, eles sabem o que eu vou pensar, o que eu estou pensando, e depois eles providenciam uma dica, que seria essa dica, o YouTube me passando a recomendação, com o tema exato do que eu estava pensando. As dicas e pistas são deixadas para poucas mentes pegar. Poucas pessoas têm uma mente em estado de privilégio mental. E por isso as outras mentes não pegam, não saem da percepção antiga da realidade que os que estão voltando à tona estão percebendo devagar uma outra e poderão ver mais outras realidades se continuarem a subir à superfície mental. Todos que quiserem alcançar o real despertar tem que ir à tona,
aqui no mundo é como se estivéssemos atolados num lamaçal que a gente tem a ilusão de que é tudo lindo, que é tudo como o sistema nos coloca. E para você sair disso, desse fundo, você precisa ir à tona, subir à superfície e de lá escapar. E deve ir subindo, subindo e se desatolando do controle do mundo de falsidades, mentiras e atrações, diversões e obrigações ilusórias. Vamos ouvir um pouco de uma conversa minha com alguns seguidores, mas um dia qualquer eu vou liberar toda essa minha explicação que eu fiz para os meninos do grupo de base jovem e adolescentes. Aqui eu conversava com eles sobre a 6ª temporada de Black Mirror e mostrei uma cena do primeiro episódio onde tem um homem de saia e uma mulher de terno e calça comprida. E aqui está o áudio. Então, pessoal, eu assisti o primeiro episódio, não me surpreendi com ele, é a história de uma mulher que perdeu, a atriz perdeu o direito de... Perdeu não, ela vendeu o direito de imagem dela para que fosse feito filmes, mas também o stream, Strawberry Stream, que é tipo a Netflix, usou também o direito de imagem de uma pessoa comum, né? Então, esse é o tema. O problema é que eu já tinha feito um vídeo alguns anos atrás, que eu assisti um filme, olha, antigo, e a atriz, ela perdeu o direito de imagem dela, ela vendeu o direito de imagem dela, e eles faziam filmes com ela, mas não era ela, era o direito de imagem, então eles podiam usar, e ela não queria mais que fosse feito isso. Também já fiz postagem avisando que a gente, se não tomar cuidado, vai aparecer muitos apps ou firmas querendo o direito de imagem nossa, de pessoas comuns, da voz e de tudo. Vocês nunca, mesmo que vocês passarem fome, não cliquem em dar direito nada de vocês. No início eles vão fazer as pessoas pensarem que é uma coisa boa, legal. Não entrem, não caiam nessa, porque é tudo cilada. Então, esse é o tema do primeiro episódio, é uma coisa que eles vão estar fazendo isso. O Black Mirror tem sempre uma coisa boa, ele mostra a relação do ser humano, né, ser humano, e eles não falam, ser humano manipulado que está aqui dentro com a tecnologia. E olha, que eles falam aí mesmo, né, quando a mulher fala do computador, as coisas, ela fala assim, parece uma coisa mágica. Então, eles estão sempre deixando pistas do que eu falo a vocês. A magia, essa parte da tecnologia é a parte mágica. Imagina eles lá fora, inserindo coisas aqui dentro, trazendo novidade, como que eles fariam? Então, eles usaram a parte divina, é Deus, a parte natural é a natureza, ou a parte do terror, do horror, é o mistério, é o culto, tal, ou a parte tecnológica, são as magias que eles usam para poder interferir no plano que a gente está, nos cenários, né, nas coisas, e a gente não desconfiar que por trás tem outros. Nós temos assim, nós humanos, nós ensinamos as cegas aqui, né? Eu já expliquei isso para vocês em vídeos sobre a gente ser atores, somos ensinando as cegas, porque a gente não tem direito a ler o script. Um ator, ele tem direito a ler script e ele tem o diretor. Então, lá nas gravações, no set, ele vai ter o diretor orientando ele vai ouvir o diretor, e além do que, ele tem já lido o script. Nós não. Nós estamos aqui, nós não ouvimos o diretor e não temos direito a ler ao nosso script. Então, o diretor, como ele faz para nos dirigir aqui dentro? Qualquer um pode pensar que o diretor é Deus, o que vocês quiserem, mas o diretor é esse controlador de tudo e por trás dele tem outras pessoas, tal. Imagina assim, certo? Para ficar fácil para vocês. Esse diretor, ele precisa que a gente se movimente aqui, na vida, no palco aqui, que a gente chama de vida, mundo, terra, universo, planeta, o que vocês quiserem. Nesse lugar aqui, como que o diretor vai nos fazer nos movimentar como ele quer? Porque a gente não pode ler o script da gente, mas ele lê o nosso script. Ele sabe o que ele quer, que cada um viva no seu script. Então, ele cutuca a gente. Ele coloca lá, tá lá, a Maria José levou na vida dela de casada, né? E tem uns filhinhos dela e tal. E ela fala, tô cansada disso, mulher chata.
Vamos colocar alguma coisa aí para aqueles que financiam se divertir mais, né? Então, vamos colocar Maria José para encontrar um amante, destruir o casamento dela, vai ser uma pegação toda hora, ela não vai aguentar de amor, de tesão para esse homem, vai querer largar a família, mas ela não vai conseguir, ela vai ver em conflito, porque a mulher, quando ela acha amante, é difícil ela largar a família, quem larga mais são os homens, né? Eles ficam alucinados pelo novo rabo de saia, né? Mas a mulher, ela pondera muito em destruir a família assim. Então, aí o amante fica cutucando ela para ela largar o marido, destruir. Pronto, nossa, olha só as cenas, olha os episódios diferentes aí. É dessa maneira que o diretor maledito ele vai fazendo a gente se movimentar, os movimentos que a gente vai dando. Isso é no individual. E quando o diretor quer que um estado inteiro se movimente, aí ele faz acontecer coisas e faz toda aquela população se movimentar. E quando ele quer que seja um continente ou um país, é a mesma coisa. Entenderam? Deu para vocês entenderem e pegar mais o que eu falo para vocês da encenação, dos scripts e também dos movimentos que nós somos obrigados a fazer sem querer. De repente acontece, está lá, sua vida está boa, de repente acontece alguma coisa. Esse é o maledito diretor mandando cutucar você, porque ele está lendo o script, sabe que você tem que se movimentar e você não sabe, porque você não pode ler o script e você não pode ouvir ele. Claro, às vezes ele coloca algumas coisas mágicas para você ouvir, alguma coisa, ou você lê, ou você acha num horóscopo, aí você vai começar a achar que é aquilo, você vai ser influenciada, tal. Ele tem várias maneiras para poder fazer você pensar que você está recebendo alguma coisa boa ou ruim, depende da situação, para você se movimentar ou para influenciar o seu movimento, a ação que você vai dar em seguida, entendeu? O que você vai fazer em seguida? Ele influencia, ele coloca objetos, ele coloca pessoas, ele coloca coisas, ele coloca ações, situações que vai haver sentimentos que vai te fazer, através desses sentimentos, se movimentar. Nós estamos no maledito mundo onde nós ensinamos a cega e tem esse maledito diretor que sabe todo o script de cada um e o script coletivo de todo mundo e aí fica nos cutucando para reagir, para aceitar ou para a gente pensar que não está aceitando, mas está aceitando alguma outra coisa. É um inferno mesmo. Eu usei o exemplo da mulher chamada Maria José, que o casamento estava bem, e eles acharam ela chata porque o sistema gosta de movimento, de ação. E na vida das pessoas reais e comuns, os scripts são bem cruéis, são bem movimentados para o mal, para as coisas ruins acontecerem conosco, porque nós somos marionetes, nós somos apenas uns bonecos que eles marionetam, que eles fazem o que eles quiserem com nossas vidas e conosco. E foi nesse sentido que eu quis explicar: uma pessoa estando bem não é atraente para eles nos verem sempre quietos, amáveis, tendo tudo de bom. Atraente para eles é nos verem sufocados de problemas, de conflitos, de estresse, traumas, confusões. É isso que eles gostam. É por isso que o mundo é desse jeito, porque há aqueles que nos assistem e gostam dessas maldades que acontecem em nossas vidas. Do mesmo jeito, eles fizeram as pessoas gostarem de assistir filmes, séries, ler livros com conflitos, guerras, problemas e dificuldades para os personagens. Eu vou deixar para continuar numa segunda parte e vamos falar dos pensamentos. São nossos mesmo? Como eles inserem pensamentos em nossa cabeça, na nossa mente. Mas eu aconselho a vocês, se quiserem entender os meus assuntos, precisam procurar por todos os meus vídeos que eu explico sobre a mente. E não aceitem assistir vídeo em canais que eu não autorizei, porque essas pessoas estão cortando os meus vídeos e editando como eles querem. Há alguns vídeos que eu já comecei a falar sobre os pensamentos que não são nossos, mas que as pessoas que não estão conhecendo meus assuntos sobre o sistema pensam fazer parte delas mesmas. E tem muito mais para falarmos sobre eles, nos darem já dicas de que há outra maneira que eles acessam a nós, que eles sabem o que estamos pensando, desejando
E quando não estamos pensando, eles nos fazem pensar, eles nos fazem desejar. No terceiro vídeo, eu também quero falar sobre os nossos corpos estarem sendo atualizados por eles. E a gente pensa que tem essa ordem mesmo, que o nosso corpo vai envelhecendo de acordo com o que a gente vai comendo, vai fazendo, vai sentindo. Será que é só isso mesmo? Ou eles têm também uma maneira de estar interferindo em nossos corpos todos os dias quando nós dormimos? Eu tenho alguns vídeos antigos que eu abri já essa matutação vagarosamente para que fôssemos pensando. Como que os nossos corpos mudam? É de verdade do jeito que eles falam? Ou eles têm acesso a eles? Eu espero vocês no próximo. Até lá, fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit. Pensavam que era somente a televisão, uma caixa que nos prejudicava? E que tal o monitor do computador? E que tal a tela do celular? E que tal os livros? Que foi como tudo começou.